Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal A Luz da Bíblia. Eu me chamo Anderson de Oliveira e você está no canal A Luz da Bíblia. Deus tem uma mensagem para você hoje e Deus quer tocar o seu coração, então se inscreva, compartilhe esse vídeo. E hoje nós vamos fazer um conteúdo muito bacana aqui, que eu queria fazer há bastante tempo aqui no canal, que é 5 coisas que você deve fazer antes de começar a ler a Bíblia. Sim, como tudo na vida, existe uma preparação. Muitas vezes a gente acha que por a Bíblia ser a palavra de Deus, a gente simplesmente tem que pegar, ler e acabou. Mas até mesmo na palavra de Deus e nas coisas de Deus, existe um critério, um comportamento e muitas vezes uma forma adequada da gente poder estudar, se aprimorar e Deus poder falar por nós através da sua palavra. Se você quer entender os passos certos para você dar, para ter um grande relacionamento com Deus e entender as verdades que a palavra de Deus tem para sua vida, então assista esse vídeo a partir de Deus. Olha só, vou mostrar para você aqui na tela o verso bíblico de Atos 8:31, que diz assim, ó: "E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar ou me mostrar de alguma outra forma?" Tem várias traduções, mas eu separei que é: "Se alguém não me ensinar." E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Aqui é o eunuco questionando Filipe, porque Filipe perguntou: "Você está lendo esse livro de Isaías? Você está entendendo?" Ele disse: "Eu como vou entender algo tão complexo se alguém que sabe não puder me ensinar?" Então o que Filipe fez? Sentou com ele ali, ensinou ele, ele aprendeu e foi batizado. Mas aí serviu de lição para mim. Quantas vezes a gente não lê a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira? Será que a gente entende os processos que realmente tornam eficaz e poderosa o estudo da palavra de Deus sistematicamente e diariamente? Então é esse questionamento que me veio à cabeça e eu queria trazer para você nesse vídeo. Então quero que você preste atenção, que vai ter aqui em PowerPoint, tá? Alguns detalhes para você prestar atenção e a gente crescer espiritualmente. Olha só, vou mostrar aqui para você aqui na tela, ó. 5 coisas que você deve fazer antes de ler a Bíblia. Se você é alguém que quer começar a ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é para você, tá bom? Então, olha só, o primeiro passo, muito importante e muitas vezes pouco feito, um hábito esquecido, mas nunca leia a Bíblia sem orar. Ore antes de ler a Bíblia. Olha só, antes de ler a Bíblia, ore, peça a Deus para abrir os seus olhos, ouvidos, para que você possa entender e aplicar a sua palavra na sua vida. Muitas vezes, a gente faz tudo hoje em dia apressadamente, não é verdade? Corre, acelerado, mas com as coisas de Deus a gente precisa entender que precisa haver um certo critério. E a primeira parte que não pode ser feito abrupta. Você tem que parar e refletir, porque diferente de outros livros, a Bíblia não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus. Então, o início de tudo é uma oração pedindo a orientação de Deus, para que o que você for ler através das páginas da Bíblia possa fazer sentido, possa se encaixar na tua vida, que você busca de Deus. Entende? Então, a oração é um sentido de reverência, dedicação, orientação e consagração daquele momento para Deus. Então, nunca faça a leitura da Bíblia, Deus nos aconselha através da sua palavra, sem orarmos antes. É muito importante e é vital. Olha só, que interessante aqui o verso bíblico. Salmo 119, versículo 18. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aqui o salmista Davi estava expressando que a gente precisa ter a visão clara, a visão limpa da lei de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. E a oração literalmente nos limpa, nos abre a mente, nos deixa totalmente centrados e totalmente concentrados no que a palavra de Deus tem a nos dizer. Então, o primeiro passo, nunca leia a Bíblia antes de orar. É o passo certo para as decisões mais certas que você vai tomar na sua vida. O segundo passo, ou no caso, a segunda coisa que você precisa fazer é escolher uma tradução. Hoje em dia existem muitas traduções bíblicas. Na verdade, existe linguagem de hoje, linguagem remodelada, Almeida revisada, Almeida tradicional, Bíblia de estudos, Bíblias de referências. Existe uma vasta quantidade de Bíblias com determinados padrões ali dentro dela para facilitar em casa, assim, ou no estudo mais detalhado para você usar na sua igreja, na sua classe bíblica, aonde quer que você vá. Então a Bíblia ela trabalha de várias formas, você pode trabalhar com vários níveis de estudo dentro dela para você ir se aprimorando.
Olha só, existem muitas traduções diferentes da Bíblia disponíveis, cada uma com um estilo diferente, como eu mencionei, e uma abordagem diferente para a tradução do texto original. Como eu falei, às vezes a linguagem de hoje é uma linguagem mais jovial, às vezes a Almeida revisada trabalha no jeito, às vezes aquela Bíblia um pouco mais antiga, aquela mais de referência, aquela mais de estudo, centrada tanto na língua original, com referências bíblicas atuais, ela pode dar uma visão mais ampla e mais clara a respeito do mesmo termo. Mas sempre é bom você ter mais de uma versão bíblica, tá bom? Que nem, por exemplo, a minha aqui, que eu uso, é a Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica, tá vendo? Então aqui diz assim, ó, pesquise e escolha uma que se sinta confortável e fácil para você entender. Como tudo na vida, eu costumo dizer, a gente, antes de correr, tem que caminhar. A vida cristã é a mesma forma. Às vezes você está começando um relacionamento com Deus, você não vai como uma criança, antes de ela desmamar, de comer alimentos mais fáceis, de ela engolir, ela não vai comer alimentos sólidos, pesados de um adulto, porque o organismo dela não está propício a se alimentar e a digerir aquele alimento. Então, quando você está se relacionando com Deus, você é novo na fé, novo na igreja, se relacionando com Deus, foi convertido agora, você não tem uma visão tão ampla teologicamente de conteúdos, simplifique, vá numa linguagem que você se adapte, leia a Bíblia de uma forma que você procure se encaixar na palavra e que ela te traga um esclarecimento. Então é muito importante isso, ler a Bíblia, independente da versão dela, mas é uma versão que facilite o teu entendimento pessoal e o teu relacionamento com Deus, tá bom? Então essa é a segunda dica. Outra coisa muito importante aqui que a gente não pode esquecer, agora a terceira dica, aqui eu vou até ler o verso, que eu procurei colocar um verso em cada uma dessas dicas, para a gente ter uma orientação mais centrada na Bíblia, porque senão seria uma coisa meio que eu falando a minha verdade, mas eu quero usar a luz da palavra de Deus, tá bom? Olha só o que o verso diz assim, ó, Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, o que Deus está nos dizendo? Que a gente precisa ser sábio até mesmo no sentido de estudar. Tudo a gente se programa, se planeja da melhor forma possível. Quando vamos fazer uma prova, quando vamos fazer uma questão, quando vamos estudar, se aperfeiçoar em algo, a gente sempre vai pegar no sentido mais fácil de um modelo que fique melhor para nós e que nos gere resultado. Na palavra de Deus, da mesma forma. Deus quer que a gente, muitas vezes, pense e estude com sabedoria. Vá direto aos pontos certos. A linguagem que mais se adaptará à sua realidade é que você tiver melhor compreensão, não importa qual for, o importante é você ler a Bíblia. Então, escolha o seu critério, a tradução bíblica que se adapte literalmente a um modelo de compreensão fácil para você. A terceira dica, ou passo, ou orientação para você fazer antes de começar a ler a Bíblia, entenda o contexto. Isso é uma coisa muito importante. Eu até vou ler, no caso aqui, no nosso PowerPoint, a orientação e a gente vai conversar sobre isso. Ó. Para entender a Bíblia, é importante entender o contexto histórico, cultural, social em que os livros foram escritos. Pesquise sobre as épocas, o local em que os livros foram escritos e sobre os autores. Sabe, hoje em dia a gente vive numa época e numa era que as pessoas pegam tudo fora de contexto. Ou às vezes é frases, é algo que você disse, falou, às vezes um gesto que você meio deu, a pessoa não entende o contexto todo daquela reação e tira ali uma falsa argumentação, um ponto de vista, ou muitas vezes um ponto final sobre um assunto. Na Bíblia funciona da mesma forma. A gente muitas vezes quer pegar versos isolados, mas a gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus como um todo. Gênesis a Apocalipse, a palavra se complementa. E por que é importante o estudo sistemático e de todas as partes da Bíblia, não escolhendo apenas o texto preferido da Bíblia, mas o estudo sério, aprofundado das Escrituras, é um estudo em que você lê o verso que você estava lendo, o verso central, por exemplo, que você gosta, ou uma parte da Bíblia, mas você lê o antes e o depois, para você entender e se situar no momento bíblico ou da história que estava. E uma coisa muito importante que eu queria frisar e voltar até no PowerPoint para você entender, preste atenção aqui, ó. O momento que mostra ali, por exemplo, ó, entender o contexto que foi escrito a Bíblia, no contexto histórico, cultural, social,
dentro dos livros. A gente sabe que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em épocas diferentes, desde os discípulos até os profetas do Antigo Testamento, os profetas menores, Moisés, Daniel, Oséias, Obadias, Joel. No Novo Testamento, os discípulos, um dos que mais escreveu no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Mas a gente precisa entender que cada um tinha uma cultura, uma forma de ser. Uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente precisa contextualizar, que, por exemplo, nos 4 evangelhos, você vê 4 leituras sobre a vida de Jesus de formas diferentes, mas que foi a visão de 4 pessoas diferentes, que andaram com Jesus, mas viram o evangelho que Jesus pregava de uma forma mais diferente. Cada um focava especificamente num ponto específico. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Daí, então, o que isso quer dizer para nós? Que a gente, muitas vezes, a gente não pode somente estudar a Bíblia no contexto atual. A gente precisa entender o contexto que foi escrito, entendendo a origem, a sociedade daquela época e os costumes ou até as referências, para a gente poder aí sim fazer sentido. Então, essa é uma dica muito importante. Se você quiser, uma sugestão que eu dou, ler a Bíblia com algum livro de complemento, comentário bíblico de alguém, algum teólogo, alguma pessoa mais experiente, seria muito interessante, porque isso ia trazer uma visão muito mais clara a respeito de um termo ou de um assunto, tá bom? Por exemplo, 2 Timóteo 3,6 diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a Bíblia menciona que toda a escritura, não é só uma parte dela, não é só o texto que eu gosto, não é só o texto que eu acho interessante, não é só o texto que me salta aos olhos, o texto que me comove, mas toda a Bíblia. Então eu preciso estudar ela de capa a capa, uma compreensão, um estudo adequado, sério, e poder em si entender o assim diz o Senhor, tá bom? Aqui, ó, o 4º ponto, muito importante, esse aqui, ó: identifique o gênero literário. Sim, a gente acha que a Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse, mas não entende que ela foi separada e categorizada por separações de profetas maiores, menores, e livros poéticos, os evangelhos, as cartas. A Bíblia contém diferentes gêneros literários, como narrativas históricas, poesia, profecia, entre outros. Identificar o gênero literário de cada um dos livros pode nos ajudar a entender melhor o significado e aplicá-lo, a aplicação das escrituras. Por exemplo, a gente precisa entender o que são os livros, aqui melhor dizendo para você, que são os livros proféticos, por exemplo, Daniel e Apocalipse, os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os primeiros 5 livros pentateucos, que foram Moisés que escreveu, e os outros livros, os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, os profetas menores, Obadias, Joel, Amós, entende? A gente precisa entender esses contextos para a gente se situar no período que estava sendo escrito, a mensagem que precisava, para dentro daquele momento a gente conseguir entender o que Deus queria passar e o nosso estudo ficar mais rico, mais centrado e mais qualificado. Quando a gente estuda ponto a ponto e entende o período, a situação, quem era aquela pessoa e para quem foi escrita aquela mensagem, ela se torna mais clara, se torna mais evidente e às vezes ela vem de encontro com a minha necessidade, porque eu não estava naquele momento, mas aquela mensagem era para aquele momento que tem reflexo atualmente na minha vida. Porque a mensagem de Deus, ela abrange todos os tempos, todos os períodos. Mas a gente precisa entender quem era o povo de Deus, quem precisava daquela mensagem, quem era o portador daquela mensagem, para mim entender o conceito e a importância dela. Tá bom? Então, é sempre importante, antes de tudo, não é só ler a Bíblia de forma corrida, mas sistemática, entendendo o período, a pessoa e para quem era a mensagem. Aí o estudo vai ficar mais claro e o nosso conhecimento vai crescer e vai enriquecer na palavra de Deus. E, ó, olha só, um exemplo prático: os livros da Bíblia são organizados mais ou menos dessa forma, só para você ficar ciente aí, ó, em diferentes categorias ou seções, dependendo da sua natureza e conteúdo. Por exemplo, no Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, como eu tinha mencionado, são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, são chamados Pentateucos, e contém a história da criação e a história também do período lá de Moisés, do Egito, do povo sendo libertado. Aqui a gente pode ver, ó, a história dos patriarcas e a lei de Moisés, os livros históricos, Josué, Juiz, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Aqui a gente pode ver a narração da história de Israel desde a conquista de Canaã até a restauração após o exílio.
Então, esses são a base, por exemplo, do Antigo Testamento. Tem a base depois do Novo, mas só que simplificar para você, tá bom? Que os livros, eles são separados por categorias e por seções para ter uma melhor compreensão do estudo da palavra de Deus e da história como um todo, para a gente poder ter uma visão mais ampla, como se fosse um quadro aberto. Então, por isso que ele é categorizado, separado em seções e em categorias, tá bom? O 5, estabeleça um objetivo. Qual que é o meu e o seu objetivo quando a gente estuda a palavra de Deus? Quando eu estudo a palavra de Deus, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero aprender, eu quero melhorar o meu caráter, eu quero fazer segundo a vontade de Deus. Mas tem pessoas que gostam de ler a Bíblia porque ela calma, querem se aproximar de Deus, querem conhecer Deus, querem se relacionar com Deus, querem dividir algo com Deus, querem ouvir a voz de Deus. Existem muitas e inúmeras, podemos dizer assim, argumentos que você possa dar para você estudar a Bíblia. Mas o importante aqui é você definir um objetivo, que ao estudar a Bíblia ela vai me trazer e o que eu preciso entender e aprender com ela. Estabeleça um objetivo para a leitura da Bíblia. Você está lendo para entender mais sobre a história do povo de Deus, você está procurando orientação para a sua vida pessoal, como eu tinha mencionado. Ter um objetivo em mente pode ajudá-lo a ler com mais foco e propósito. Então, tudo se resume ao que a gente quer quando estuda a palavra de Deus. Nós queremos ler como um livro, ou nós queremos ler como um manual que nos orienta à transformação, à orientação e ao entendimento das coisas eternas de Deus. O que isso nos mostra, o quinto passo? A gente precisa, com referência ao propósito, entender que as coisas de Deus têm que ser levadas a sério, com responsabilidade, e entendendo que tudo que eu faço com a Bíblia é diferente do que eu faço com qualquer outro livro, porque o que ela me dá, o que ela me proporciona, o que Deus fala através dela, não a torna um livro qualquer, mas torna a palavra escrita, orientada e conduzida de Deus, a mim e a você. É justamente em Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso quer dizer o quê? Prioridade. Estudar a palavra de Deus é algo que tem que ser bem pensado, você tem que seguir passos a passos e você tem que pedir a orientação de Deus. Mas eu garanto para você que o resultado do estudo da palavra de Deus é um coração cada vez mais perto de Deus. E Deus quer que a gente se programe, que a gente entenda como deve ser estudada a palavra de Deus, porque aqui na palavra de Deus é onde Deus responde aos nossos corações, ao nosso desejo, e a sua palavra se torna viva na nossa vida. Queria dizer para você, então, que Deus possa abençoar você. Espero que esse vídeo possa ter te ampliado a tua visão a respeito da palavra de Deus, desde o passo 1 até o passo 5, que você possa fazer gradualmente ele, você possa pegar essas dicas e ela possa te ajudar no seu crescimento espiritual, e que através do estudo da palavra de Deus, a gente possa conhecer o Deus das páginas da Bíblia, que ele possa ser o Deus vivo da nossa vida, e sempre entendendo que um relacionamento com Deus está na comunhão com a sua palavra. Que Deus te abençoe.